Somos todos um. Preceito muito antigo da espiritualização do ser, de diferentes escolas iniciáticas. Essa consciência de que no fundo somos todos um. Ela é um pano de fundo, uma bússola que deve orientar os nossos estudos, as nossas pesquisas, os nossos gestos por toda parte. Vamos ver o que nos estimulou a falar sobre isso? Estamos em Mateus 25, versículos de 34 a 40, numa passagem em que Jesus nos explica que atitude vai ser fundamental para a pessoa ser escolhida no que ele chamava de fim dos tempos, no que os espíritos depois vieram revelar como transição planetária. Qual é a atitude que define, que separa o joio do trigo, no caso da passagem, os bodes das ovelhas? Na passagem anterior, Jesus nos explica que no fim dos tempos o Filho do Homem se assentará em seu trono perante as nações e apartará os homens como um pastor separa os bodes das ovelhas. O que isso pode nos mostrar? O que atitude diferencia os bodes conhecidos pela sua ira, pela sua agitação, pela sua agressividade, das ovelhas conhecidas por sua calma, por sua tranquilidade, por sua obediência? Nessa passagem, Jesus deixa ainda mais claro do que isso que ele tinha simbolizado nos animais. Vamos lá? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Essa passagem nos possibilita olhar todo o ângulo de visão, todo o ponto de vista que prevalece entre os homens na terra e todo o ponto de vista que prevalece em Deus, em Jesus, no céu. Não é incomum que o homem se preocupe com as suas coisas, que pense em si. Mesmo quando fala do outro, ele pensa em si. Mesmo quando se relaciona com o outro, ele trata de si. Porque o outro que o preocupa principalmente são os meus irmãos, meus amigos, meus colegas, meus filhos, minha esposa,
é uma parcela dos outros que eu considero minhas. E além de tudo, me relaciono com esses meus, entre aspas, esses supostos meus, como quem se aproveita, como quem se utiliza, como quem explora, como quem realiza, impõe os seus desejos no outro. Bom casamento, bons filhos são aqueles que realizam os pais, bons casamentos são aqueles que o cônjuge faz a sua vontade. E assim a gente vai qualitativamente separa muito poucos entre os outros, somente aqueles que eu considero meus, e entre mesmo esses meus, qualitativamente, eu me relaciono com eles impondo-me, impondo a minha vontade sobre tudo e sobre todos. Essa maneira de ver o mundo é o básico, é a doença, é o nosso problema básico, é o egoísmo, é o orgulho. Essa é a maneira de ver e de viver e de se dirigir do homem na terra. É claro, fácil de perceber isso. Em nós mesmos, a começar por nós mesmos. Mas Jesus nos explicita uma outra maneira de ver. Que ao nos relacionarmos não com aqueles que nós podemos tirar proveito, mas aqueles de quem não tiramos proveito nenhum. Não os considerados nossos, mas aqueles com quem nós não temos relação alguma, aparentemente. Aquelas pessoas que nos são estranhas. Ao nos relacionarmos com essas, principalmente expressando serviço e não obter vantagens das pessoas, é que nós nos habilitaremos ao reino dos céus. Dando pão a quem tem fome, dando água a quem tem sede, dando roupa a quem está nu, indo visitar aqueles que estão doentes ou que estão presos. Ele explica que fazendo tudo isso será com Ele, a Ele, Jesus, que nós estaremos fazendo. Porque nenhum dos filtros do ego, aqueles que nós apontamos antes, o do interesse, o da dominação, os meus, do meu sangue, do meu trabalho, nenhum desses filtros estará presente. Portanto, sem eles, quem se revela no outro, quem se revela nas nossas relações é Deus, é nosso eu crístico. Porque todas as religiões nos falam isso, que nós temos dois eus. A ciência também nos fala isso. O budismo fala do eu maior, que é essa dimensão pura que trazemos dentro de nós, e o eu menor, que é essa casca social de conveniência. Paulo fala do homem velho, que é esse eu dos hábitos, das práticas que nós sempre fizemos, e esse homem novo, que é o que vai trazer a nossa luz, a nossa libertação. Freud fala do ego, enquanto ao qual Jung contrapõe o self. O ego sendo esse conjunto de preconceitos, de marcas, de mágoas, de culpas, de medos que nós carregamos do passado, e o self sendo essa essência de luz a qual está destinado todo ser. No fundo, a mesma coisa. Nós
temos nos relacionado com esse ser de conveniência há muito tempo. De ser de conveniência a ser de conveniência, de ego para ego, de homem velho para homem velho. E é daí que surgem os conflitos, porque um quer se impor sobre o outro. Mas há uma outra maneira de ver tudo que existe. E Francisco de Assis, o pobrezinho da Úmbria, nos exemplificou essa outra maneira de ser ao se revelar irmão. Ele tratava todos os objetos, plantas, animais e seres humanos, é claro, como irmãos. Irmão Sol, Irmã Lua, famoso filme que representa a vida de Francisco de Assis, mas Irmã Cadeira, Irmã Calça, Irmã Blusa, Irmã Lâmpada. E o que, aliás, é confirmado profundamente pelos amigos espirituais quando eles dizem que a nossa trajetória existencial como filhos de Deus vai do átomo ao arcanjo, ou seja, nós somos irmãos de todos os átomos, de todas as coisas, vegetais, animais, minerais, humanos. Aprendendo a nos relacionar com esse eu essencial, nós sairemos da luta humana de qual vontade deve prevalecer, a dos ricos ou a dos pobres, a dos brancos ou a dos negros, a dos brasileiros ou dos argentinos, do homem ou da mulher, para entrar numa outra questão. Membros de um mesmo corpo, átomos de um mesmo tecido, astros de uma mesma galáxia, de um mesmo universo, o mundo se torna completamente diferente, porque não há sentido em um braço bater no outro, porque ele também sentirá dor, porque a dor é do corpo. Não há sentido de uma célula, como a célula cancerígena, querer ser maior que as outras, porque a morte será do corpo todo. Não há sentido de um átomo, de um astro do sistema solar querer girar mais rápido, porque desequilibrará o sistema todo. Não há sentido de um animal da floresta se reproduzir em maior quantidade, porque desequilibrará todo o ecossistema. Somos um, nós somos um. E essa consciência dessa unidade nossa com toda a criação, que ela já existe objetivamente, mas que nós a vivemos em consciência, quando nós nos conscientizarmos dessa unidade, vamos poder ser mais próximos de Deus, exercer mais a nossa cocriação com o Pai, nos aproximarmos, darmos um passo decisivo na nossa aproximação com Deus. Somos todos um, e o caminho para nos irmanarmos mais com o próximo é fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fizesse. A compaixão, a empatia. Essa prática diária nos fará um dia nos unificarmos a tudo conscientemente, de todo o coração, pelo amor. Que assim seja o quanto antes, que demos esses passos todos os dias, exercitando a nossa compaixão, e avançaremos muito mais ao nosso destino divino, a nossa natureza divina. Assim seja e até a próxima.